Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022, o Brasil que queremos. Hoje teremos o privilégio de entrevistar Cristóvão Ricardo Cavalcante Buarque, professor emérito da Universidade de Brasília. Vamos destacar as principais conquistas de nosso convidado como professor e reitor da Universidade de Brasília, como governador do Distrito Federal e como ministro da Educação e como senador da República. Vamos também conhecer as ideias e iniciativas do nosso convidado para termos uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens do Brasil. Vamos discutir os caminhos para superarmos os atuais problemas sociais e econômicos do país. Nosso convidado é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Economia pela Université Panthéon-Sorbonne Paris I, na França. Foi professor da Universidade de Brasília a partir de 1979 e foi seu reitor entre 1985 e 1989. Publicou 11 capítulos de livros, 73 livros e mais de 800 artigos em revistas e jornais. Foi governador do Distrito Federal e ministro da Educação e senador da República. Recebeu dezenas de homenagens e destaca a Ordem de Mérito do Distrito Federal na categoria Gran Cruz e professor emérito da Universidade de Brasília. Obrigado, professor Cristóvão Buarque, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, gostaria que destacasse as ações que considera as mais importantes durante sua atuação como reitor da Universidade de Brasília, governador do Distrito Federal, ministro da Educação e senador da República. Muito obrigado, Isaac. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu tenho uma admiração por essa televisão e, obviamente, pela União Planetária, pelo Ulisses. E quero até fazer aqui uma pequena referência. Eu sou tão admirador dessa ideia da União Planetária que eu sou de um partido que mudou de nome. Era PPS e mudou para Cidadania. E eu disse, e por que não Planetania? Cidadania é uma coisa antiga, dos gregos, da cidade. Hoje não basta ser cidadão. É preciso ser, não tem uma palavra, mas alguém do mundo inteiro. No futuro, Galaxania. No futuro, Galaxania. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero fazer uma pequena explicação. Olha só, desses 70, não sei quando se desse livro, a maior parte são coisinhas pequenininhas, são publicações dentro do próprio Senado, no MEC, onde eu estava. 36 eu acho que dá para chamar de livros, publicados por editoras. Mas só respondendo a sua pergunta, eu creio que, como reitor, eu dei uma contribuição, primeiro de iniciar a redemocratização da universidade, de criar departamentos, institutos, construir, porque o povo gosta de pedra, né? Construir os prédios, sobretudo para habitação de professores. Mas o que eu acho que foi bom foi criar a ideia da universidade tridimensional. Não só os departamentos, também os núcleos temáticos e os núcleos culturais, integrados pela extensão. Eu acho que essa foi uma contribuição. No MEC eu tive pouco tempo, mas eu acho que foi a colocar a ideia de que a educação de base é o fundamental. E para isso até a gente precisa alfabetizar os analfabetos. Não só por eles, mas porque sem alfabetizar os pais adultos, as crianças não aprendem direito. Também a ideia de que nós não devemos ficar nos comparando hoje com antes, porque a gente está melhorando. Por pior que seja a situação da educação, estamos melhor do que antes, para todos. A gente tem que se comparar com a Coreia do Sul daqui a 20 anos, a Finlândia, essa ambição.
Lamento não ter conseguido que o Ministério, o MEC, fosse dividido, um ministério só para a educação de base, para colocar isso na pauta. Você não falou, mas eu acho que eu dei uma contribuição como candidato a presidente, colocando a educação como um tema fundamental, fazendo com que a educação deixe de ser vista como um direito das pessoas e sim, além disto, como o vetor do progresso do Brasil. No Ministério, eu quero dizer, porque a gente sabe, que se você pega todos os senadores de 1946 para cá, eu sou o segundo em número de leis, não estou falando de projetos. E se pegar de 1888 para cá, essa Constituição, eu sou o primeiro. Mas dessas leis que eu criei, eu creio que o fundamental, por exemplo, foi o piso salarial do professor da educação de base. A outra é a lei que diz que toda criança tem direito a uma vaga na escola mais perto de sua casa no dia que fizer 4 anos. Aí diz, está em prática? Não, porque os pais não estão brigando. Não porque os pais, no dia que a escola disser que não tem vaga, e é verdade que não tem, porque o governo não dá as condições, vai para o Ministério Público. E a outra, que é obrigatório vaga até o fim do ensino médio. Antes da minha lei, era obrigatório até o fim do ensino fundamental. Então eu tenho a impressão que eu dei a minha contribuição nesse processo, mas faltou como professor. Como professor, eu me orgulho, primeiro, de ter formado muita gente. Só para dar um detalhe, fora da UNB eu fui professor no Instituto Rio Branco. Eu diria que mais da metade dos embaixadores do Brasil hoje no exterior foram meus alunos. Mas como professor, além de formar, eu formulei algumas ideias. Uma ideia, a Bolsa Escola, que foi como governador que eu implantei, mas é fruto de uma ideia que eu desenvolvi no Departamento de Economia chamada o keynesianismo social e produtivo. É pegar os desempregados, pobres, colocarem para trabalhar para que eles produzam o que eles precisam. É diferente do keynesianismo que só gerava renda. Eu acho que a ideia aqui é o título de um dos livros, da Cortina de Ouro, que o mundo hoje, depois da cortina de ferro ter sido derrubada, separando países, hoje você tem uma cortina que corta todos os países, separando pobres e ricos. Que depois eu evoluí no outro livro sobre os Mediterrâneos invisíveis, que cercam onde vivem os ricos, os hospitais dos ricos, as escolas dos seus filhos, do resto do povo tentando emigrar, pular o Mediterrâneo, como fazem os sírios. Eu creio que essas são algumas das contribuições. Mas eu lhe agradeço estar me provocando para pensar isso, porque eu não vinha pensando em fazer um relatório de vida. Professor Cristóvão, eu gostaria de indagar quais as metas e sonhos que não chegou a conquistar nas posições importantes que ocupou como acadêmico, gestor e político. Como político, primeiro. Político no sentido não apenas de fazer leis, não apenas no sentido de executar, mas no sentido de mudar a mente do país. Os países têm mentes, cada um tem uma mente, como as pessoas. E como a gente também, nossa mente muda, a mente de um país também muda. Não consegui passar a ideia de que o progresso está na educação. Não consegui fazer com que o Brasil tivesse mania de educação. Você me fez o desafio de escrever O Brasil que eu quero. Você sabe que eu fiz um dicionário de palavras. Uma das palavras que, quando eu cito, as pessoas não entendem é: eu quero um Brasil maníaco por educação. Essa é a palavra que eu resumi em poucas palavras. Maníaco. Quero um Brasil maníaco por educação. Não consegui. Não consegui mostrar que, sem educação, todos os outros problemas do Brasil continuam. Todos. Nenhum deles se resolve só com a educação. Mas nenhum deles se resolve sem educação. Violência, corrupção, desemprego, saúde. Todos os problemas precisam de duas pernas. Uma perna do ramo, por exemplo, violência. Violência precisa de justiça, precisa de cadeia, mas precisa de educação. Desemprego, precisa de investimentos, precisa de infraestrutura, mas precisa de educação. Então são duas pernas, e uma delas, que de todos, é a educação. Não consegui passar isso. Acho que consegui que alguns aumentassem. No caso da universidade, eu não consegui fazer a universidade se inserir para valer
na realidade, fora do campus. Ainda acho que a universidade é muito voltada para dentro. Eu assisti muito contente às manifestações do dia 15 passado contra os cortes de verbas. Ótimo. Primeiro ver jovem na rua me alegra. Depois uma bela causa. Mas eu não vi uma faixa dizendo vamos aumentar o salário mínimo do professor da educação de base? Não tinha. O filho do pobre tem que estudar na mesma escola do filho do rico. Não vi uma faixa dizendo isso. Eu vi uma faixa dizendo uma coisa que eu formulei, que é a bandeira do Brasil, no lugar do ordem e progresso, escrever educação é progresso. Tinha uma, digo até do partido, estava assinada, pessoal. Eu não vi bandeiras dizendo a universidade tem que se envolver na erradicação do analfabetismo. Como eu tentei como ministro, eu quis passar o dinheiro que investimos na campanha pela erradicação do analfabetismo, eu disse, em vez de eu passar para igrejas, para ONGs, para escolas, eu passo para a universidade e vocês põem os universitários como alfabetizadores. Não consegui. O reitor disse, isso não é problema nosso. Foi até grosseiro um reitor, eu não sei qual. Eu não consegui isso. Eu gostaria de ter conseguido mais nesse sentido. Não consegui passar dignação do Brasil com o quadro vergonhoso de termos 10 milhões que não sabem ler a bandeira porque não sabem ler a ordem de progresso. 70 milhões que até sabem ler a ordem de progresso, mas não muito mais que isso. Não passei a indignação da exclusão social que vem da educação. E nem passei a ideia, eu concluo, de que é a educação que vai resolver, e não o contrário, porque no Brasil a direita diz, não, é a economia que tem que ficar boa para resolver a educação. E a esquerda diz, não, é a revolução socialista que vai resolver a educação. Estamos divididos nisso, a educação ficando para depois. Nesse sentido, eu acho que foi um fracasso nesse ponto, mas acho que eu tenho mais o que mostra positivo do que esse fracasso que eu reconheço. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já com essa conversa com o professor Cristóvão Buarque. Voltamos com essa interessante conversa com o professor Cristóvão Buarque. Professor Buarque, é considerado, caro amigo, uma liderança no campo da educação. Usando as suas próprias palavras, maníaco pela educação. Poderia indicar as principais prioridades para uma educação de qualidade para todas crianças e jovens do Brasil? Eu gostei de todas, porque tem duas maneiras de responder a sua palavra. Como educador, como é que deve ser a sala de aula do futuro? Para ter qualidade. E o outro é como educacionista. Como é que deve ser o sistema educacional de todas as crianças do Brasil? Eu hoje não estou tanto trabalhando o lado educador meu, dentro da sala de aula. Até porque nós vamos viver um momento que não sabemos claramente como será. Dia desse eu até falei, eu não sei se a gente demorou tanto para fazer a reforma educacional, que é capaz de não precisar mais. Em vez de escola, a gente entra no hospital e põe um chip. Aí sai falando inglês, sai conhecendo equação múltipla. Não sei. Da mesma maneira que a gente demorou tanto a fazer a reforma agrária, que ela ficou desnecessária do ponto de vista econômico. Ainda é necessária do ponto de vista social. Então, não vou responder como educador, como educacionista. A primeira coisa, depois de educar, a primeira coisa que a gente precisa conceber antes, politicamente. A primeira coisa é entender, o professor é o centro. Mesmo o ensino à distância, por trás é um professor que chega pelo computador. Então a gente precisa ter uma formação muito boa do professor. Para ter uma formação muito boa, é preciso que quem busque ser professor seja os melhores da sociedade, que não é o que acontece hoje. Hoje os melhores no vestibular vão para a medicina, Ministério Público, Polícia Federal, não vão para magistério. Depois é preciso avaliar o trabalho dos professores. Não podemos ficar com a ideia de que passou no concurso é como tirar na loteria. Se acomoda. Aliás, uma palavra do seu dicionário é eu quero um Brasil que não seja
Eu quero um Brasil que seja alotérico, que não acredite na loteria para nada, seja o esforço. E um outro, eu quero um Brasil nipônico. Sabe o que é isso? Onde os professores sejam tratados como no Japão. Tá certo. Pois bem, é o professor. Depois é onde o professor está. As escolas têm que ser os prédios mais bonitos da cidade, com os melhores equipamentos. Um dia desse, faz alguns anos, eu fui a uma solenidade que o um dos tribunais doava computadores usados para a escola. E se eu queria vir um dia doar computadores usados das escolas para o tribunal. Aí o Brasil ficou bom. Finalmente, horário integral. Como fazer isso? Tem que pagar muito bem o professor. Para que os melhores jovens digam, eu quero ser professor, tenho uma vocação, mas tem que ter um bom salário até para ser respeitado. Isso não se fará sem uma carreira nacional do magistério, porque é muito desigual a receita de um município em relação ao outro. Não tem como pagar bem todos os municípios, raríssimos. Pode. Tem que ser uma carreira nacional, como é das universidades federais. Os padrões de construção de equipamento têm que ser nacionais. Eu chamo isso federalização da educação. Eu tenho um chamado também de adoção. O governo federal ir adotando, mas não a escola, o sistema, porque o que não é a federação é o governo federal ficar com as escolas que estão aí. Não, a gente tem que pegar essas escolas que estão aí e ir substituindo por outras. De tal maneira que daqui a 20 anos a gente tem um sistema nacional, robusto, no lugar do atual, frágil, sistema municipal. Eu disse 20 anos. Porque antes disso a gente não faz, para o Brasil inteiro. Mas eu creio que eu saquei uma coisa boa. Por que não faz por cidade? Você pega uma cidade, as mais pobres, e o governo federal não teve o mais médico. A gente faz o mais escola, só que não precisa buscar cubano nem de nenhuma nacionalidade. Pega uma nova carreira e vai. Incorpora os atuais professores que não passaram no concurso nacional, reconstrói as escolas, equipa cidade por cidade. Aí diz, eu não quero esperar 20 anos. A Coreia esperou 40 para ser realmente boa. A França tem 150 anos que começou a sua grande reforma com um ministro chamado Ferry, não o recente Luc Ferry, mas um anterior, e até hoje não é das melhores, não é a melhor do mundo. Então, é um processo longo. O que é que a gente precisa fazer isso? Que é a sua pergunta. Precisa que o Brasil queira. Precisa que a mente brasileira assuma duas coisas. Nós somos bons, se quisermos, em cérebros e não só em pés. Porque a gente acredita piamente que pode ser campeão de futebol, mas não acredita que pode ter 30 prêmios Nobel nos próximos 50 anos. O Brasil sair do complexo de inferioridade cerebral que nós temos. E segundo, acreditar que é possível o filho do pobre e o filho do rico estudarem na mesma escola. Isso é difícil. Não existe essa crença, por diversas razões. Eu acho que a maior delas é a escravidão, que deixou isso embutido em nós, que o bom é para alguns, inclusive a escola. E isso permeia o pensamento dos pobres, de que a escola deles não vai ser igual à escola dos ricos. Então, tem que vencer a mentalidade brasileira. O maior empecilho ao Brasil dar um salto na educação é a nossa mentalidade, que tem um complexo de inferioridade em relação ao produto intelectual. Nós somos bons no futebol, não somos bons na ciência, está embutido aqui. E o outro é que tem que ser igual. Que um cérebro sem educação é como um poço de petróleo tapado, depois de ser encontrado. A energia cerebral, que aliás sem ela você nem explora o petróleo. Essa é a grande tragédia. E foi isso que aconteceu na escravidão. A escravidão, a abolição prevaleceu quando surgiu um sentimento de indignação nacional com o fato de que havia escravidão. Até aí, todo mundo aceitava com a maior naturalidade. Então é isso, eu acho que o grande desafio nosso é um desafio mental. A partir daí, o político, das pessoas quererem fazer, elegerem parlamentares e governos que queiram. Terceiro é técnico, não é difícil. E aí você diz, e o financeiro? Em 20 anos dá.
As contas que eu tenho, pagando 15 mil reais por mês a um professor, vamos concorrer com a Polícia Federal para ter bons. Vamos concorrer com o Ministério Público para ter bons professores. Pagando 15 mil, que faz com que o custo de cada aluno por ano seja 15 mil, é o mesmo número, salário mensal do professor, custo anual do aluno em salas de 30 alunos. Com esses 15 mil reais por ano por aluno, em 20, 25 anos, a gente vai precisar de 6,6% do PIB, se o PIB crescer 2% ao ano, que não é uma taxa alta no longo prazo, é uma taxa impossível hoje. E se não crescer? Bem, aí a gente faz em 40 anos. Não vai ter como apressar. Porque apressar, por exemplo, emitindo dinheiro, endividando o país, aí vem a inflação. Aí a educação não funciona. Porque se vier a inflação, em vez de dar aula, o professor vai fazer greve para ter reajuste salarial. Não adianta você pagar 15 mil, se daqui a 2 anos só vale 13 ou 12. Então a estabilidade monetária é uma condição fundamental. Mas com essa estabilidade, crescendo 2%, que não é muito, a gente só vai precisar de 6,5%, 6,6% do PIB. Então é possível. É uma questão de mentalidade. Professor Cristóvão, o Brasil vive uma grave crise social e econômica. Na sua opinião, como superar os problemas atuais da conjuntura brasileira? Como todos os problemas, temos uma perna educacional e uma perna, nesse caso, econômica. A educacional não vai resolver a crise imediata. Embora possa ajudar um pouquinho. Se a gente decidir fazer isso que eu estou dizendo da federação, vai ter que construir escolas, gera emprego para os operários. Aliás, é bom fazer logo, porque daqui a 10 anos os prédios vão ser feitos por robôs. Então, agora imediato, eu creio que a gente precisa de um fator econômico que não era considerado quando eu estudei economia. Quando eu estudei, nós tínhamos 3 fatores: capital, mão de obra e terra, recurso natural. Depois veio tecnologia, passou a ser um fator de produção. Alguns passaram a dizer que o empreendedorismo também, mas hoje tem mais um, que é a confiança. No mundo de hoje, sem confiança dos empresários para investir e dos consumidores para consumir, não sai da crise. Tem que retomar a confiança. E a confiança exige equilibrar as contas públicas. É um custo que surge. Como é que se resolve isso se a educação é importante? É dizer, não vamos reduzir gastos de educação, mas vamos dizer de onde tirar. Porque uma das deformações da política ultimamente foi que nós abolimos a palavra luta e no lugar colocamos a palavra reivindicar. Reivindicar é pedir sem dizer de onde tira. Isso empobreceu a política. Nós queremos melhor salário para professores, mas os juízes podem gastar quanto eles quiserem. Os parlamentares podem continuar com suas mordomias. Não dá certo. Agora chegou a hora de dizer de onde sai o dinheiro. E tem de onde sair. Esse país é muito rico. Só de isenções fiscais são 300 bilhões por ano. A gente está precisando de 2 para as universidades. Os universitários têm que dizer de onde deve se tirar dinheiro. O equilíbrio fiscal é uma condição necessária para retomar, sair da crise. Agora, temos que fazer isso sem prejudicar aos pobres. E tem como. Tem um problema aí que é o mais difícil, que é o emprego. Porque a solução tradicional do desemprego é o keynesianismo. O governo fabrica dinheiro e contrata obras, até desnecessárias. Não dá para fazer isso imprimindo dinheiro, porque vai ser uma ilusão, como a gente já fez outras vezes. Então, tem que ter programas de obras para criar emprego para os desempregados, mas dizendo quem vai se sacrificar. Alguns têm que sacrificar, alguns setores privilegiados, ricos. Sem sacrifícios da camada rica, a gente não resolve o problema da crise. Mas querer apenas benefícios, mesmo para quem precisa, não vai resolver também. Professor Cristóvão, o movimento 2022, o Brasil que queremos, que é uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária, ele pretende envolver os jovens na construção de caminhos que nos levem a um Brasil melhor e mais justo. Nesse minuto final do programa,
poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, primeiro eu quero dizer que eu morava nos Estados Unidos quando aconteceu o segundo centenário da independência. Anos e anos de preparação de debate. Eu fico feliz de ver vocês aqui como um dos poucos lugares em que se discute o segundo centenário. O segundo centenário é um momento de grande contribuição, sobretudo para os jovens, para se lembrarem do que foi o nosso país nesses 200, mas tem que ser, como vocês estão fazendo, para refletir como serão os próximos 200 anos. E aí, os próximos 50, os próximos 20. Aproveitemos esse momento para refletir, como a gente faz no final do ano, como a gente faz no aniversário. Vamos aproveitar para lembrar da história e pensar no futuro. E vocês não só são os grandes interessados, os jovens, mas vocês são os que talvez tenham mais contribuição a dar. Porque os da minha idade, a gente já está muito viciado com um tipo de passado e, às vezes, comprometidos com o passado que está aí. Venham para a luta, não só para a reivindicação, a luta por um Brasil melhor nos próximos anos. Uma bela mensagem desse maníaco da educação, professor Cristóvão Buarque, a quem eu agradeço imensamente por essa importante e interessante conversa. Nós podemos acessar esse programa e outros do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, no canal da TV Suprem. Agradeço a atenção de todos e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!